A sua alegria precisa ser a mesma minha alegria. A alegria precisa ser a mesma alegria, porque nós somos um corpo só. E foi pelo seu sim, de interceder, de perseverar, de participar das coisas, de ser fiel ao chamado de Deus para você, de fazer parte desse corpo, de estar aqui hoje, pela sua perseverança, pela sua fidelidade. Eles estavam ali no altar louvando. Não é só quem estava todo dia na casa, né? Mas você faz parte desse corpo. E nos passos de Assis, essa experiência que a gente está mergulhando e tocando esses dias, né? Esse tempo de graça, é isso. É você ter o mesmo coração. É o seu coração ele ser inflamado do mesmo jeito de quem está lá todo dia na rua. É o seu coração ele ser eucarístico, ele sentir a dor do irmão da mesma forma de quem todos os dias toca na carne de Cristo na rua. Você precisa sentir exatamente a mesma coisa, não pode ser diferente, entendeu? Como é que um pé, ele sente, o pé é um membro de um corpo, né? Ele sente a dor daquele irmão, porque ele está próximo daquele irmão. Mas daí a mão não sente a dor dele, porque está um pouco mais distante, mas o corpo é o mesmo. Então a alegria que nós precisamos sentir, porque os irmãos estavam aqui no altar pulando, louvando, a alegria deles, o sorriso deles tem que ser a mesma. Porque é um corpo só, se cortar o pé vai doer só o pé ou vai doer você todo? Quando você está com dor de cabeça, não atrapalha tudo que você vai fazer? Porque é um corpo só. Nos passos de Assis é você entender esse corpo, é você mergulhar nesse corpo, é ter esse coração eucarístico que ferve, que inflama, que aquece, que sente a dor. Um coração franciscano, um coração eucarístico. Quem está vivendo essa experiência aqui, esses dias, levanta a mão. Quem não está vivendo ainda, levanta a mão. Tudo bem, a maioria ainda não sabe, né? Muitos estão vivendo. A gente tem recebido muitas partilhas, né? Muitas pessoas sendo profundamente inflamadas. Pelo menos na família São Francisco tá, né, tia Jaqueline? Mas em muitas outras também, né? A gente tem recebido partilhas de todas as famílias. Muitas pessoas vivendo essa experiência. Quem se faz pequeno, vive a experiência. Tem pessoas aqui que vão fazer o próximo despertar, né? Quem vai fazer o próximo despertar? Levanta a mão. Tem muita gente, né? Mas tem gente também que já tem 20 anos de obra. Tem o Cícero ali, ó. Tem o Roberto Júnior, que tem 20 anos de obra, né? Que está vivendo, ele disse, sentiu o chamado de viver. Nós estamos vivendo. Toda a coordenação da ação social está vivendo nos passos de Assis. A gente disse isso no encontro passado para vocês, né? É um chamado de nos fazermos pequenos, de nos fazermos crianças, de estarmos aprendendo. São esses os que escutam a voz de Deus. São os que têm um coração puro. Os que já sabem tudo, não precisa escutar mais nada, né? Os que já vivenciaram tudo, não precisa viver mais nada, porque já viveram tudo. Mas os que estão aqui deixando tantas outras coisas, é porque se fazem pequeno e porque têm sede de viver o carisma. Só fazendo uma breve assim, introdução do que está acontecendo, né? Porque às vezes chegou alguém aqui também a primeira vez, né? Nos Passos de Assis é um convite para a gente mergulhar na dimensão da ação social dentro do carisma Lumen. Uma espiritualidade franciscana, que é o nosso carisma, e nos voltarmos para como Deus nos chama a viver essa experiência concretamente, porque não é de qualquer jeito, né? O carisma é viver o Evangelho? Não, isso não é carisma. Viver o Evangelho é um chamado para todos os cristãos. É ser luz na sua casa, é ser luz no seu trabalho, é ser luz onde você está. É isso o carisma? Não, isso é ser cristão. Ser cristão é você ser luz no seu trabalho, é você ser luz na sua família, é você ser luz onde você está. Isso é ser cristão. Todo cristão é chamado a ser cristão.
Ser luz é ser cristão. O Evangelho inteiro é um convite para todos os cristãos. Mas como carisma, nós somos chamados a uma parte do Evangelho de uma forma mais profunda. E a gente precisa mergulhar com muita profundidade nessa parte do Evangelho, que a gente é chamado a viver de uma forma mais profunda. Não é simplesmente assim, é ser luz em todos os lugares. Então nós não somos um carisma. Nós somos um grupo de oração, um serviço para a igreja, mas não existe carisma, não existe vocação. Se não tiver um ponto, um mistério cristológico, que nós somos chamados profundamente a mergulhar aqui no que nós nascemos para ser. E é isso que nós estamos vivendo aqui nos Passos de Assis. E quanto mais a gente mergulhar, mais a gente se inflama, porque como a gente partilhou no encontro passado, se fores o que deveis ser, incendiareis o mundo. É o que devereis ser, tem que ser exatamente o que Deus lhe chamou para ser. Não é tudo, é o que Deus lhe chamou para ser, o que deveis ser. Você nasceu para isso. Quando Deus lhe concedeu, quando a sua concepção, você já nasceu com essa missão específica. O seu chamado é esse, você só vai ser feliz assim, e você vai se inflamar assim, o seu coração vai arder assim. Não é de qualquer jeito, senão você não estaria aqui. Você podia estar em qualquer grupo, em qualquer outro carisma, porque ia ser a mesma coisa. Mas Deus lhe chamou para estar aqui, para viver algo em especial, para mergulhar em algo em especial. E é nesse tesouro preciosíssimo que nós estamos mergulhando. Não importa quanto tempo de caminhada, o que importa é a pobreza do nosso coração em mergulhar e em viver. O mês de agosto, a gente partilhou sobre uma experiência pessoal com Jesus Cristo abandonado naquele que sofre, né? E fizemos essa experiência. Lá em casa até o Luquinhas fez. O meu filho de 4 anos fez a mesma experiência que todos nós fizemos. Não era essa a experiência de agosto? Em setembro já é outra, hoje a gente vai divulgar aqui. Mas em agosto o convite era fazer uma experiência pessoal com Jesus abandonado naquele que sofre. Todos fomos chamados a viver. Eu não sei quem fez essa experiência. Alguns a gente sabe porque chegaram muitas partilhas, e uma mais linda que a outra, de pessoas que fizeram essa experiência. E tem chegado de todos os lugares, na verdade, né? Frutos do Com Deus Tem Jeito. Até hoje, essa semana, o Mardilson da Basílica fez uma música. Ele disse que essa música foi fruto da experiência pessoal que ele fez com Jesus abandonado no Com Deus Tem Jeito. Quantas pessoas estão vivendo isso? Eu não sei se você já se abriu para viver, mas a graça é essa, viu, meu irmão? Até o meu filho Luquinhas fez. Eu estava num sábado desse do mês de agosto aí, fui lá para a praça e encontrei a Kelly. Não sei se vocês lembram. A Kelly que dorme na Praça do Ferreira, não sei se alguém conhece. Uma irmãzinha que tem diabetes, o pé dela já está sem os 3 dedos, já está quase para cortar o pé todo. Tem uma ferida muito grande, ela estava chorando de dor esse dia. Aí a gente pegou ela, botou no carro e passou a manhã com a Kelly. Quem estava com a gente no carro era o próprio Cristo. A gente estava fazendo uma experiência pessoal com Jesus ali. Não era a Kelly, aquela irmã que estava jogada na praça, gritando, chorando, sofrendo, sangrando. Não era a Kelly, era o próprio Jesus Cristo, que nós tivemos a graça de pegar nos braços, de colocar no carro e passar a manhã com ela. Aí o Luquinhas entrou. Quem é ela, papai? Ele tem 4 anos, né? Quem é ela? Aí a gente explicou e ele ficou amigo dela e conversava com ela. E aí foi tão forte para ele aquela experiência que ele passou a semana falando da Kelly. A irmãzinha. Eu tenho uma irmãzinha, que ele tem 2 irmãozinhos, agora ele tem uma irmãzinha. Aí foi tão forte para ele essa experiência que na mesma semana, a Raquel indo deixar ele no colégio, apareceu uma outra irmãzinha que ele já chamou de irmãzinha e sentiu a dor dela. Sentiu a dor dela porque ele fez uma experiência. Eu expliquei, ela dorme na rua. Na rua. Então ele sentiu a dor dela. Aí quando a outra irmãzinha apareceu lá no sinal, que ele viu, ele pulou de trás, saiu
do banquinho, pulou, pegou o lanche dele do colégio. Mamãe, ela está com fome, ela está com fome. E aí foi baixando o vidro e foi dando o lanche dele para ela, e ela deu um sorriso. E ele sorriu. Eu não estava nessa hora, mas a Raquel me contou. E os dois ficaram sorrindo, um olhando para o outro. Ela ficou encantada em ver a alegria daquela criança de 4 anos que pula de trás, que pega o biscoito e que dá para ela um coração de criança. Não sei se o seu coração está sendo de criança para experimentar o que o Luquinhas está experimentando com 4 anos. Uma experiência pessoal com Jesus Cristo abandonado. Às vezes o nosso coração vai endurecendo, vai ficando muito sábio, vai ficando muito experiente e não consegue mais ter o coração como o do Luquinhas, né? E aí depois ele disse para mim assim, com um sorriso na orelha: ela ficou muito feliz, papai, ela ficou muito feliz. E você, ficou feliz? Ele só sorriu. Ser feliz fazendo o outro feliz, ele já sabe o que é isso. Ele fez essa experiência pessoal com Jesus. Quando ele olhou para Kelly, quando ele olhou para essa outra irmãzinha, ele não estava mais olhando para ela, ele estava olhando para Jesus. E a sua experiência, como é que foi? Como é que ela tem sido? Como é que você tem se aberto para essa experiência? Como é que você tem mergulhado nessa experiência? Que o nosso carisma nos convida a viver, sentir a dor do outro. O nosso mistério cristológico é esse. Por isso eu falei, existe um mistério cristológico. Não é todo o evangelho com a mesma profundidade. É todo o evangelho, claro. Nós somos cristãos. Mas esse mistério cristológico de sentir a dor do outro, de se encarnar na vida do outro, foi para isso que nós nascemos. Como é que você tem vivido isso? Como é que você tem experimentado dessa graça? É por isso que às vezes muitos amornam, muitos esfriam, muitos se distanciam. Perde a graça para muitas pessoas, tudo fica muito apático, rotineiro, vai esfriando, vai desanimando, começa a perder a paciência, começa a cansar, porque não viveu o carisma, porque não mergulhou no carisma, porque se vivesse o carisma ia estar inflamado o tempo inteiro, mesmo na cruz, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, ia transbordar a luz, ia estar completamente inflamado, o tempo inteiro inflamado, sim, até na aridez inflamado. Se viver o carisma. E aí nós assistimos Francesco, eu não sei se todos assistiram, mas é o direcionamento de Deus para você. Assistir o Francesco, eu já assisti umas 30 vezes. Aí foi sugerido também que assistisse São Damião de Molokai. Todos os dias está sendo enviado o Diário Espiritual da Missão Belém. Alguns textos todos os dias estão sendo enviados. Talvez alguém está dizendo assim, eu não fiz nada. Então vamos começar hoje, né? O importante é você não desistir, viu? É você fazer o que é possível também. Mas faça o que é possível. Sem usar isso como uma desculpa, né? Faça o que é possível realmente. E Deus vai fazer o impossível por você. E você vai viver a experiência. Setembro, a gente já está mergulhando e vai mergulhar já um pouco mais com profundidade. Já a gente vinha de uma introdução e vai ficar cada vez mais profunda essa experiência aqui. Hoje a gente vai partilhar sobre o amar, o socorrer e o evangelizar, sobre as raízes da nossa espiritualidade dentro dessa dimensão da ação social e sobre o nosso carisma como uma resposta para o mundo. O nosso carisma como uma resposta para o mundo. Eu vou pegar aqui o livro A Pobreza que nós indicamos para esse mês, né? Quem puder dividir com o outro, né? O livro A Pobreza do Raniero Cantalamessa. Um carisma, ele precisa ser uma resposta para o mundo. Ele não pode ser, como eu disse, qualquer coisa, senão não é carisma. Em 2001 nós tivemos com o nosso arcebispo, Dom José Antônio, o arcebispo desta arquidiocese, e partilhamos com ele, Dom José, nós sentimos que a obra Lumen não é apenas um grupo, não apenas pela palavra apenas, mas não é um grupo de jovens, existe um carisma, existe uma vocação. E a gente foi partilhando com ele, e ele disse, então se existe um carisma,
esse carisma precisa ser ofertado nas paróquias que vocês estão. Se existe um carisma, esse carisma precisa ser ofertado nas paróquias. Esse carisma precisa ser uma resposta dentro da igreja para a humanidade. E ele nos questionou, ele fez um questionamento. De que forma o carisma de ser luz, ele é uma resposta para o mundo através da igreja? De que forma esse carisma tem sido uma resposta dentro das paróquias? E a gente saiu sem saber responder para Dom José. A gente saiu com todas aquelas perguntas para poder fazer um discernimento. Nós somos um grupo ou nós somos um carisma, uma vocação? Na semana seguinte, o pároco dessa paróquia de Nazaré, na época era o Padre Batista, ele nos convidou, ele nos chamou aqui na paróquia e pediu para a gente começar um trabalho na comunidade Santa Terezinha, aqui no Montese. Depois ele pediu na Matadora, depois ele pediu na Brasília. E o Rony está aqui perseverando esses anos todos, né? Tudo bem, veio o convite do Padre Batista e a gente começou o Projeto 30. Um pouco depois, primeiro a gente ficou fazendo alguns encontros na comunidade, um bazar, evangelizar, e depois nasceu o Projeto 30, eu acho que 2 anos depois, em 2003, já como um fruto do nosso pároco aqui na Nazaré. E aí nós ligamos a ficha que lá na Lourdes a gente já tinha o Projeto São Bento, e era a forma que a gente servia a paróquia. E depois veio um convite da Paróquia da Paz para começarmos um projeto lá no Campo do América. E os convites não pararam mais dos nossos párocos. Na semana passada veio mais um. Eu acho que toda semana vem convite de párocos, sacerdotes que são persona Christi, a pessoa de Cristo. Não é um simples convite, um convite de um sacerdote. Quando um sacerdote vem e fala, é um sinal de Deus. E o convite vem por eles, né? Veio um convite do Padre Sávio, que acompanhou o FAMEC muito tempo, pedindo para a gente começar um projeto lá no Maracanaú. Ele disse: é o lugar mais pobre, a comunidade mais pobre que eu já vi. Essa paróquia que eu assumi, lá tem essa comunidade, é bem no lixão, é assim, 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 a droga é... E eu só me lembrei de uma comunidade, da Obra Lumen. Vocês precisam estar lá. E nas missões, nós tivemos a graça de experimentar o início das missões com os irmãos. Alguns vão assistir, né? Por isso que está sendo gravado, é mais por eles, né? Por vocês, viu? E quando começou em João Pessoa, quando começou em Brasília, no Rio de Janeiro, esses jovens que estão lá, essas famílias que estão lá, quando a gente ia as primeiras vezes e falava do carisma, sempre que chegava nessa parte de ser luz, de se encarnar na vida do outro, de sair de si para ir ao encontro do outro, o olhar deles brilhava. E a gente via, como a gente está olhando aqui para vocês agora, alguns olhares brilhando, um sorriso vindo assim no rosto, lágrimas descendo do rosto e dizendo assim: eu sou isso que vocês estão falando aí, por que vocês não vieram antes? E isso enchia a nossa alma de alegria, porque muitos diziam assim: eu não me identificava com nada que eu tinha visto já na igreja, esse tipo de movimento, esse tipo de espiritualidade, mas isso que vocês estão falando, isso que vocês vivem, eu nasci para isso, eu tenho certeza, era isso que eu buscava, mas que eu não tinha visto ainda, eu não tinha tocado ainda nessa experiência, porque é o carisma dele, não é porque é melhor do que ninguém, muito pelo contrário, somos os piores, somos os menores, somos os mais fracos, somos os mais pecadores, mas é o carisma dele. Se é o carisma dele, ele só vai se inflamar vivendo o carisma dele. E aí quando ele se deparou, quando ele se confrontou com o carisma dele, vem um impacto dentro dele, vem uma explosão dentro dele. Por isso que em todas as missões existem os projetos. Aí pessoal, eu abro um parênteses aqui para dizer, existem outras dimensões do carisma. Por exemplo, ir nessas missões e falar do carisma não é o setor de ação social que realiza, é o setor de missões. E é preciso pessoas, como eu falei no encontro passado, só para não ficar nenhuma dúvida, né? Para ficar bem claro. Existe um setor de missões que cuida dessas missões. E alguém precisa cuidar desses irmãos.
que estão lá agora assistindo, queriam estar aqui sentados, sentindo, queriam estar abraçando os irmãos da Kiara, mas estão lá, estão assistindo pela internet. Então alguém tem que cuidar deles, alguém tem que ir lá, alguém tem que visitar, alguém tem que se consumir por esses irmãos. Então existem diferentes apostolados dentro da obra, mas o corpo é o mesmo, o coração é o mesmo. Quem sente a dor de um irmão, por exemplo, daqui a 2 meses alguns irmãos da Kiara vão fazer a formação, terminar, né? Os 9 meses, não é isso? Cadê o Serjão? Não é isso, Serjão? Falta 2 meses? E vários outros também, né? Alguns a família já se reconciliou, vai receber em casa. Alguns já querem ser monitores das casas, querem dar a vida, estão sentindo esse chamado. Alguns estão em discernimento e nem vão para a casa da família, nem vão ser coordenadores de casas ainda. Eles vão para onde? A gente vai deixar eles lá na Praça do Ferreira, enquanto acontece alguma coisa? Vai deixar ele lá numa boca de fumo, no Oitão Preto, enquanto isso? Alguém tem que construir a casa lá no céu, né, Roberto? E aí a gente que conhece a vida deles e entra na vida deles e sabe o que eles passam, sabe por que eles entraram nas drogas, sabe as dores que eles passaram, as injustiças de um mundo tão egoísta que recaiu sobre eles, que poderia ter recaído sobre mim ou sobre você, mas que sente a dor dele porque conhece, porque ama, porque se faz um. Então só quem conhece é que tem que se preocupar com essa casa que vai ser construída no céu para eles passarem mais um ano lá? Ou é toda a comunidade que tem que sentir a mesma coisa? Independente do seu apostolado dentro da obra, sentir com o mesmo fervor. Não é assim, eu sou a mão, deixa o pé lá, se vira. Deixa o pé andar lá no Oitão, deixa o pé andar no Ferreira, deixa o pé andar nas comunidades. Eu sou a mão, eu fico só dentro da sala. Não, está dentro da sala consumindo a vida, dando a vida, mas sentindo a dor do mesmo jeito de quem está lá na ponta. O coração bate, ferve, arde, tem o mesmo desejo, consome a vida do mesmo jeito, tem um coração eucarístico da mesma forma. Não se conforma só com 2, 3 casas, quer mais. Não se conforma só com 2 centros sociais, 3, quer mais. Porque é Jesus que está lá. É Jesus que está lá, então sente a dor de Jesus. Tem um coração eucarístico. Esse é o nosso mistério cristológico. Isso é viver nos passos de Assis. Mas aí voltando, as confirmações vieram. Você pode olhar nas missões, como é forte isso. Tira a ação social das missões. Os nossos párocos nas missões, o olhar deles também brilha quando se partilha o que é. Porque é o que eles precisavam, é a graça de Deus, é a vontade de Deus, aquilo se confirma. A gente viu esse brilho no olhar até de bispos em outras cidades, abrindo as portas, abençoando, dando casa, confirmando. Agora tira os pobres das missões. Pergunta se para esses jovens que estão lá vai ser a mesma coisa. Pergunta se vai fazer algum sentido para eles. Vai não. Aí eu vou pegar aqui nosso carisma como uma resposta para o mundo, certo? No livro A Pobreza 23. Eu vou ler um trechinho aqui do livro A Pobreza. Raniero Cantalamessa, o formador da Casa Pontifícia, ele disse em 98, eliminar ou reduzir o abismo injusto e escandaloso existente entre ricos e pobres no mundo é a missão mais urgente e mais ingente que o milênio que está por concluir se confia ao século que está por começar. Vocês entenderam? Isso aqui foi no ano de 98. O formador da Casa Pontifícia, na época ele era o formador de São João Paulo II,
foi do Papa Emérito Bento XVI e hoje é do Papa Francisco. Ele disse assim: eliminar ou reduzir o abismo injusto e escandaloso existente entre ricos e pobres no mundo é a missão mais urgente e mais ingente que o milênio que está por concluir-se confia ao século que está por começar. Aí a gente pega aqui agora o Papa Francisco. O primeiro documento que o Papa Francisco escreveu, o Evangelii Gaudium. No número 185. O Papa Francisco diz no seu primeiro documento: procurarei concentrar-me sobre duas grandes questões que me parecem fundamentais nesse momento da história. Desenvolvê-las com certa amplitude, porque considero que irão determinar o futuro da humanidade. A primeira é a inclusão social dos pobres, e a segunda a questão da paz e do diálogo social. Mais uma vez o abismo que Raniero Cantalamessa falou aqui. Porque a gente vê muito forte o nosso carisma como uma resposta sobre dois aspectos muito fortes. Primeiro, São João Paulo II, ele já falava muito, Papa Bento XVI também, tem citações muito claras deles, dizendo que o maior problema da humanidade hoje é o egoísmo, o egocentrismo. As pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas, só se preocupam consigo mesmo, estão esquecendo dos outros. É o material todo o tempo, é o poder todo o tempo, é o prazer todo o tempo. O prazer para si, o poder para si, o ter para si. Tudo para si, tudo o meu. Tudo que importa é o meu, o do outro não importa. Eles já partilhavam, já desde do século passado, do milênio passado, já para entrar nesse século onde dizia: o maior problema da humanidade é o egocentrismo. Então, quando a gente vem aqui na Nazaré e convida jovens, famílias, para ir lá nas comunidades, para dar a vida, para algum jovem que está entrando nas drogas, para algum jovem que está sofrendo, para entrar na vida dele, para se encarnar nele. Além, como é que nós somos uma resposta para a igreja? O que Dom José Antônio nos questionou? É preciso que essa vocação, que esse carisma seja uma riqueza para a igreja. É preciso que esse carisma seja uma resposta para o mundo. O carisma é isso. E quando a gente vive isso, a gente se inflama e inflama o mundo. Por isso aquela frase: se fores o que deveis ser, incendiareis o mundo. Primeiro seremos incendiados e depois incendiaremos o mundo. Quando a gente chega numa Nazaré, hoje a missa estava lotada, né? Pessoas em pé. Alguém do Lumen podia falar: temos um projeto. Alguém aqui quer dar aula de futebol? Alguém aqui quer dar aula de dança? Alguém aqui quer dar aula de um curso profissionalizante? Alguém aqui quer tirar um turno da sua semana para ir lá? E o pessoal faz isso, e pessoas têm aparecido assim. Lá no Centro Social da Praia do Futuro, né? Somos 180 voluntários lá. Tem pessoas que aparecem lá assim: médico, dentista. Tem um dentista ali que eu vi, né? Cadê o dentista? Ali, ó. Toda quarta de manhã, né, Milton? E as pessoas vêm, e elas vão fazendo uma experiência com Jesus no outro. E elas vão descobrindo que a felicidade, o que elas achavam que a felicidade era ter, era poder, era prazer, elas vão fazendo uma experiência e descobrindo que a felicidade é sair de si, porque ela foi criada para isso. Ela faz essa experiência. Nós somos chamados a proporcionar essa experiência para a humanidade. Não é uma experiência só para massagear o ego e para ficar dentro de quatro paredes e depois ir embora. É uma experiência dentro de quatro paredes, é uma experiência eucarística, é uma experiência de vida de oração, é uma experiência que é preciso estar nas quatro paredes, mas depois é preciso sair, é preciso ir. E é nesse momento que nós seremos curados também. E a gente vai estimulando essa espiritualidade de saída que o Papa Francisco tanto nos pede. O vigário de Cristo, a voz de Cristo na face da terra, tanto nos pede hoje.
uma igreja em saída. Então nós somos uma resposta pequenininha de estimular a solidariedade, de tirar as pessoas do egoísmo. Aí a gente olha aqui, ó. Vou ler só algumas, certo? Também no Evangelho Gáudio. O número 48. Se a igreja inteira assume esse dinamismo missionário, há de chegar a todos, sem exceção. Mas a quem deveria privilegiar? Quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara. Não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes. Aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos. Aqueles que não têm como te retribuir. E aí, para ficar mais claro ainda, porque ficou muito claro o que o Santo Padre falou, mas às vezes as pessoas ainda querem distorcer, mesmo sendo muito claro. Então ele, para poder ficar mais claro ainda, ele insiste: não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem essa mensagem claríssima. Hoje e sempre os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. E a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. Vou ler mais uma, o 201. Ninguém deveria dizer que se mantém longe dos pobres, porque as suas opções de vida implicam prestar mais atenção a outras incumbências. Essa é uma desculpa frequente nos ambientes acadêmicos, empresariais ou profissionais, e até mesmo eclesiais. O sentido evangélico dos pobres e da pobreza são exigidos a todos. Tem muitas outras, eu anotei umas 10, mas só vou ler essas duas. Que o Santo Padre, o Papa Francisco, ele nos lembra o Evangelho, ele nos lembra o Catecismo e ele nos reafirma aquilo que o Espírito Santo está soprando e nos convocando a vivermos como igreja. E quando nós estimulamos as pessoas a responder ao Santo Padre, a responder ao Evangelho e especialmente a responder a Jesus Cristo, nós estamos sendo uma pequena resposta no mundo. Nós estamos correspondendo ao que a igreja espera de nós. O Papa fica feliz, e mais ainda Jesus fica feliz. Agora nós devemos usar isso para impor, nós devemos usar isso para julgar quem não vive. Aí, ao invés de nós estarmos vivendo o nosso carisma e atraindo as pessoas, nós vamos estar afastando as pessoas. Se o nosso discurso for de julgamentos, se achando melhor porque vive mais, porque está entendendo melhor, escutou primeiro, é mais santo, o outro não entendeu, o outro não está vivendo, o outro não é santo, o outro é burro, você é inteligente, você é ungido, o outro não é, você sabe mais, você escuta melhor de Deus e você responde melhor. Então me desculpe, meu irmão, você não entendeu nada, a sua caridade ela caiu toda por terra. Você não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Você está cuspindo no Evangelho que você está lendo. A nossa forma de testemunhar isso é com alegria. É chegar aqui no final da missa e chamar os paroquianos e testemunhar como você é feliz vivendo assim. Como é maravilhoso viver assim. Venha viver conosco. Se você puder, venha viver conosco. Vamos com a gente lá, veja se você tem um turno por semana, se não tiver, veja quinzenal, se não puder, veja mensal, se não puder, veja uma vez por ano. O que é que o Natal Branco faz? É uma vez por ano, né? Mas quantas pessoas fazem a experiência no Natal Branco? Quantas pessoas? Quantas pessoas fazem essa experiência e a solidariedade é estimulada no Natal Branco? Muitas pessoas pensam, o objetivo principal do Natal Branco, dar as cestas básicas, fazer a festa para as crianças. Estimular a solidariedade, não é? A gente sabe disso, né? Fazer com que o padrinho vá lá,
compre a cesta, prepare aquele presente, sabe o nome, a idade da criança, fica pensando nela, reza pela criança, vai lá no dia. A gente viu no Rio de Janeiro, no primeiro Natal Branco do Rio de Janeiro, que o Regis organizou, para 350 crianças de 7 favelas do Rio de Janeiro, né? Ele saiu entrando nas favelas mais perigosas do Rio e cadastrando as crianças, né? Aí a gente viu aquele dia lá no Palácio do Catete, vários padrinhos do Rio de Janeiro, deitado no chão, rolando com as crianças, rolando na grama, abraçando, pessoas chorando, dizendo, pelo amor de Deus, não vão mais embora, não parem de fazer isso aqui, a gente precisava disso. Uma senhora muito carrancuda lá no início, que ela chegava, que era padrinha das crianças e reclamava, queria aquilo e não sei o que, e gritava com todo mundo. Aí cada dia que ela voltava mais mansa, sabe? O primeiro dia era terrível. No último dia ela chorava, ela abraçava, ela gritava de alegria. Era uma outra pessoa, ela fez uma experiência. O coração duro dela, a partir da experiência com as crianças, mudou. Nós fomos uma resposta para ela lá. O com Deus tem jeito, né? Porque assim, ó, quando a gente olha, quando o Papa diz aqui, quando o Ranieri diz aqui, o abismo entre ricos e pobres, e quando o Papa diz aqui, consideram a inclusão social dos pobres o fator determinante para o futuro da humanidade, o que eles estão querendo dizer aqui, pessoal? Um padre santo, há 15 anos atrás, ele disse assim para a gente, vocês pensam que vai existir terceira guerra mundial? Não, vão existir guerras civis, ricos e os pobres. A gente disse assim, nossa, esse padre está dando uma viajada, né? Hoje Fortaleza é a 5ª cidade mais violenta do mundo. E lá no Rio de Janeiro, nessa história que a gente falou, já saíram várias cartas abertas dos traficantes, onde eles dizem assim, os traficantes, cada pessoa que morrer aqui na favela, nós vamos atirar no carro mais rico que passar. Cadê o Soró? Carta aberta dos traficantes, o Soró pode confirmar ou não? Está na internet, né? Cada pessoa que morrer aqui na favela, a gente vai atirar no carro mais rico, mais caro que passar, e vamos metralhar o apartamento mais rico que tiver. Porque eles são medíocres, eles são egoístas, eles são corruptos, eles são mesquinhos, e a gente é que morre aqui. Criança dos nossos projetos que já relataram pra gente que não podia entrar no Iguatemi, porque ele é moreninho, porque ele estava vestido assim, então o segurança fica encostado nele. Então, além dele não ter direito de entrar naquela loja, de comprar aquele brinquedo, não tem direito nem de entrar no Iguatemi, e leva logo uma pancada na cara. Vai crescer com raiva ou não? E aí as outras pessoas, cada vez mais egoístas, cada vez mais voltadas para si mesmo, corruptas em outros lugares para se beneficiar com algumas coisas, mas julga o irmão que foi estuprado com 5, 6 anos de idade, que via a mãe sendo espancada, que via o pai alcoólatra batendo na mãe, que passou por um monte de dores, julga e diz que é vagabundo, e tem medo, e vagabundo tem que morrer, bandido bom é bandido morto, e é assim mesmo, e é aquilo outro. Então vai gerando uma guerra. O que o padre profetizou há 15, 20 anos atrás já está acontecendo. O que o Papa Francisco está convocando os cristãos a fazer, e quem escuta e quem é humilde e obediente, escuta e vai. Porque um dia vai se prestar conta com Jesus. Disseram, deixa eu voltar lá e avisar para eles o que está acontecendo. Não, não precisa você voltar e avisar. Porque se eles não escutam os profetas, eles não vão escutar você. O profeta está falando. O profeta está falando. Precisamos ir ao encontro. Precisamos fazer com que as pessoas saiam do seu comodismo, da sua vida voltada para si mesmo, e façam a experiência do encontro. Precisam sair das paredes, precisam ir ao encontro, e o nosso coração precisa arder com isso, pessoal. Vinha uma passagem muito forte para hoje, que é Filipenses 2. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Isso é uma palavra de ordem. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O que é que isso significa? Sentir o que Jesus sente. O nosso coração bater como o de Jesus bate.
A opção preferencial de Jesus são essas pessoas. Eu encontrei um argentino esses dias. Ele não é nem da igreja não, mas eu conversava. O que os argentinos acham do Papa? Que se você for vagabundo, prostituta, travesti, ladrão, ele te recebe muito bem, te acolhe muito bem. Te recebe lá, abre as portas, te abraça. Ele criticou, né? Mas dá vontade de perguntar para ele assim: e Jesus? E Jesus fazia o quê? Quem eram os preferidos de Jesus? Eram exatamente esses. Era a prostituta, era o leproso, era o cego, era o coxo, era o doente, era o desprezado, era o ladrão lá, o Zaqueu, Maria Madalena. Esses são os preferidos. Mateus, cobrador de impostos, era um ignorante. Botou um homem bruto, ignorante, analfabeto para ser o Papa, o primeiro Papa. Jesus é assim. Esses são os escolhidos de Jesus. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Jesus ama tanto esses irmãos que mais sofrem, que se encarna neles. Então o nosso chamado é se encarnar também neles. Não é só ter uma peninha ou fazer alguma coisinha ou outra, desencargozinho de consciência, massagear o ego, fazer uma ação socialzinha, entendeu? Não somos uma ONG. O nosso convite é sentir a dor do mesmo jeito que Jesus sente. Esses dias uma mãezinha lá da 31 de março morreu. Uma avó que participava do Encheivos, o nosso grupo, né? A dona Luísa. Ela morreu porque os traficantes invadiram a comunidade e ameaçaram o neto dela. Ela sofreu tanto, ela ficou tão desesperada com aquilo que ela morreu. Ela teve um infarto. A Aninha, que é do Lumen, desde pequenininha, a neta dela. Como é que ficaram as filhas dela, as netas, a família, até esses dias em luto, sofrendo. Invadem muito a sua casa, os traficantes, colocam revólver na boca da sua família, bate na sua cara. A gente sente a dor da dona Luísa. Ela está lá. Agora está lá no céu. Mas ela estava lá. Participava do nosso grupo, do Encheivos. Se fosse a sua avó morrendo assim, você sentiria a dor? Precisamos sentir a dor, como Jesus sente a dor. E esse é o nosso mistério cristológico. E se a gente vive na superficialidade, a gente vai morrer sem entender o que é o carisma. E se a gente vive só como uma ação socialzinha, a gente vai morrer sem mergulhar no carisma. Nunca vai entender. Pode ter 80 anos de obra, nunca vai entender. Se não sentir a dor, se não se encarnar, se não sentir o que é que aquela família está sentindo. Dona Luísa, uma pessoa maravilhosa, toda a família maravilhosa. Nunca fizeram nada. Justos, honestos, trabalhadores, pessoas maravilhosas. 38 na boca, toma uma mãozada e morre do infarto, porque é uma senhora já idosa. Se fosse a sua mãe, a gente sente a dor. E o que é que nos leva depois como uma resposta a isso? Aí partilhando rapidamente para a gente ir encerrando, falar do amar, do socorrer e do evangelizar. É um tripé que vem como uma resposta. Nesse livro aqui, por isso que a gente está indicando para o mês de setembro que a gente tente mergulhar nesse livro. Todos os dias a gente vai mandar citações desse livro. Aqui fala muito do amar, do socorrer e do evangelizar. Isso é um direcionamento da igreja para toda ação social dentro da igreja. E esse tripé é amar, socorrer e evangelizar. Nós somos chamados a primeiro amar. O Ayrton lá do Emaús, ele conta uma história de um enfermo que estava no hospital. Aí chegou uma pessoa, esse enfermo ficou muito feliz porque essa pessoa chegou, ele se sentiu amado e estava lá feliz e estava já conversando, tinha se aberto, ele estava com o coração muito duro antes, mas como ele se sentiu amado, ele se desarmou, ele abriu o coração, estava lindo a experiência. Aí a pessoa perguntou: por que você está aqui?
ela queria ouvir, por você, né? Porque eu te amo. Aí ele disse assim, por Jesus Cristo. Aí no coração dela disse, pois saia daqui agora, vai embora daqui agora. Porque ela queria ela ser amada também. Ela não queria que ele amasse só Jesus Cristo, ela queria ela também ser amada. Por isso que a gente coloca primeiro amar. A gente não, a igreja. Primeiro amar. Amar sem nem mesmo pensar em doutrinar naquela hora aquela pessoa. Amar, amar, amar. Um padre que acompanha um dos projetos, quem me falou isso foi o padre Bezerra, o nosso pároco lá na paróquia São Francisco, né? Esses dias a gente conversava com ele, e ele muito feliz, porque ele dizia, a gente falando dos trabalhos, na nossa paróquia São Francisco, a Obra Lumen faz o projeto Felipe Neri, com as crianças que saíram da creche Amadeus Barros Leal, faz o projeto Alegrai-vos, lá na creche Amadeus Barros Leal, faz o projeto Irmã Dulce, no Lar Torres de Melo, com os idosos, faz o projeto Madre Teresa de Calcutá, com as crianças do Oitão Preto, a catequese, a primeira comunhão, tem o projeto Perfeita Alegria, aqui no santuário, com os irmãos de rua, toda terça e quinta-feira, tem a Casa São Francisco, a triagem Levanta-te, com 15 acolhidos, que passam 2 a 3 semanas lá. Como ele é feliz, é o nosso vigário episcopal. Como ele é feliz, porque esse trabalho é desenvolvido em toda a região paroquial dele, que ninguém fazia, né? Mas daí ele dizia, quando a criança é amada, ela vai aonde vocês estão. Que a gente perguntava, o projeto ele fica na capela, ele sobe para o oitão, ele vai não sei para onde. Aonde vocês fizerem, meus filhos, as crianças vão, porque elas são muito amadas. Quando uma criança é amada, ela vai para onde for. Amada, as crianças são amadas de verdade pelos jovens nos projetos, são ou não são? Demais, né? Vamos aplaudir, né? Aqui mesmo no 30, né? O Rony, além do 30 esses anos, desculpa aí, viu, macho, dá teu exemplo, mas está lá até na Casa São Francisco também. É um coração eucarístico, cara, esse aí. Não tenho dúvida que esse coração é eucarístico, não. Há tantos anos, sabe? Passando pelas dificuldades do dia a dia, mas está lá, sabe? Pode convidar ele para ficar no lugar do Papa Francisco, que ele vai dizer igual o Felipe Neri, eu prefiro o paraíso. No próximo mês vai ser o filme Felipe Neri, viu? Esse mês é Dom Bosco. Eu espero assim que todo mundo tenha assistido já, né? E daqui a pouco vai ser Irmã Dulce, agora na segunda quinzena de setembro, certo? Então, amar. Esses dias a gente estava numa audiência pública, tinham várias pessoas nessa audiência, e o pessoal do Ministério Público, o paletó, aquela coisa. E tinha alguns irmãos lá que a gente nem conhecia muito esses irmãos não, né? Mas esses irmãos estavam lá. Já tinha visto de passagem no projeto, alguma coisa assim. Mas aí as pessoas estavam falando e colocando as situações e tudo. E a gente estava quietinho lá atrás para fazer unidade ali pelos irmãos. Mas daí um irmão levantou a mão e falou assim: vocês estão falando aí que não consegue mapear a gente, que nós somos nômades nas ruas, não acham onde é que nós estamos. É porque vocês não estão na rua com a gente. Fala com o pessoal lá da Lumen que eles sabem onde é que a gente fica, eles estão na rua com a gente, sabe? Isso aí não é para nos orgulhar, pelo amor de Deus, senão a caridade vai toda embora. Mas eu estou aqui mostrando para vocês que os irmãos se sentem amados por vocês. Aí o outro pediu a palavra e disse assim: vocês estão falando aí desses órgãos, não vou citar nome aqui, principalmente porque está sendo gravado, né? Mas vocês estão falando desses órgãos e etc, etc. Aí falou o pessoal do ministério: se vocês forem lá, vocês vão fechar. Mas vocês querem um referencial de um trabalho? O irmão falou: vão lá na Lumen, porque lá tudo é doação, tudo é voluntário, e até sorvete a gente come. Ele falou assim, eu dei esse exemplo, né? Mas na verdade não era o sorvete. É porque ele encontra tias, ele encontra mães, encontra jovens que amam eles de verdade. Amam eles sem interesse nenhum. Nenhuma promoção pessoal, nenhuma promoção sua, nenhum interesse político, nenhum interesse financeiro.
simplesmente amam, e dão a vida e amam, consome a vida por amor. Aí teve um outro ainda que levantou a mão e disse assim: vocês não me enganam não, vocês estão aqui por causa de dinheiro, e batia no bolso assim: dinheiro, porque vocês têm um salário no final, porque vocês estão preocupados é que a gente fique mais na rua, porque quanto mais pessoas na rua é mais um número para vocês. Mas a gente não é bobo não, a gente sabe quem ama. Entende quem ama? Aquele pessoal da Lumen lá. Não para nos orgulhar de forma alguma. Somos os piores, somos os mais fracos, somos os mais pecadores. Mas esses dias nos Passos de Assis foi uma explosão, pessoal. A Praça do Ferreira recebeu vocês todo o tempo. Como os irmãos são amados quando o Lumen está nas praças. Não precisa levar nem a alimentação. É só sentar no chão lá, né? É só sentar no chão. Você pode levar 1 tonelada de alimento, mas se não sentar no chão, é sentar no chão, é sentar no papelão, é comer junto com o irmão, é abraçar o irmão, é fazer montinho com o irmão, é beijar o irmão. Não precisa levar comida nenhuma não. É bom se levar, né? Mas o principal é amar. Depois vem o evangelizar. Porque não é do nosso amor que vai fazer com que eles tenham a transformação que eles precisam. Não é se apegar a nós. É Ele. É Ele. Aí entra Jesus para dar o checkmate naquilo que o irmão precisa. O irmão, a criança, o jovem, o enfermo. Eu me lembro no La Torre de Melo, uma das primeiras visitas, estava com o Deusene. Aí, sentado lá, tinha uma velhinha deitada no leito. Aí ela estava olhando para a janela assim. Aí o Deusene: está conversando com Deus? Ela olhou para ele assim: que Deus, seu idiota. Você acha que se Deus existisse eu estava aqui nessa cama desse jeito? Aí, opa. Aí a gente sentou e começou a conversar com ela, né? Começou a conversar, foi uma hora de conversa, ela contando as histórias, pouco a pouco ela foi se abrindo mais, e aí, primeiro o amar, né? Depois veio o evangelizar. A gente pode cantar uma música para a senhora? Tá tão bom aqui, mas a gente pode cantar uma música? Pode. A gente cantou Ninguém Te Ama Como Eu para ela. Essa idosa, ela chorava como uma criança, catou uma caixa lá de baixo, arrancou um terço e ficou gritando na cama dela: Deus me ama. Deus me ama. A gente foi embora com aquela cena. No sábado seguinte, a gente contou todos os dias na semana para encontrar ela de novo, falando dela, que experiência maravilhosa. Ela fez uma experiência com Deus, ela foi amada, ela foi evangelizada. A gente estava doido para ver ela de novo. No sábado seguinte a gente voltou, a cama estava vazia. Cadê a Dona Maria? Faleceu essa semana. Dona Maria perdoou naquela hora. Ela perdoou as pessoas que ela precisava perdoar. Ela gritava: Deus me ama, eu também posso amar. Ela foi para o céu, a Dona Maria. E aí vem o evangelizar, que é o principal, na verdade. O amar é para chegar no principal. Porque é sendo amada que a gente vai chegar no principal, que é salvar aquela vida. Algumas pessoas pensam assim: aquele irmão caiu, ou então pensa assim: aquela criança lá do projeto está nas drogas, está na criminalidade. Até esses casos, Deus vai agir. Vocês não estão escutando isso que eu estou falando, viu? Mas Deus vai agir, porque foram amados, foram evangelizados. No último segundo, porque foi amado de verdade, porque foi evangelizado, vai para o céu. Só se realmente, na livre e espontânea decisão dele, ele abraçar o inferno. Mas porque foi amado e evangelizado, pode ser no último segundo da vida dele, ele vai se arrepender. Não está escutando isso, viu, Harry? Não somos uma ONG. Nosso trabalho não é tirar pessoas das drogas ou
fazer escolinha de futebol, de vôlei, de dança, como tem aqui no Centro Social Lumen Pia Marta, que tem várias atividades acontecendo, como tem na Praia do Futuro. Não é só isso. O principal é um dia encontrarmos todas essas pessoas no céu. E os que morreram, e a gente pensa que foi uma derrota, vão ser os primeiros que vão nos receber lá. Os jovens que morreram aí vão ser os primeiros que vão nos receber. Os que passaram pelo 30, que morreram, vocês lembram? Vão ser os primeiros para receber vocês no céu. E vão dizer: obrigado, tio, porque você me amou. Obrigado, tio, porque cada sábado você estava lá dando a vida por mim. Naquele sábado mais difícil, que você foi dormir tarde, que foi difícil acordar, pegar aquele ônibus, atravessar a cidade para amanhecer e para me amar, foi aquele dia que eu fui mais amado. E porque eu fui amado aquele dia, eu estou aqui, tio. Aí você vai valer como vale a pena consumir a sua vida. E depois vem o socorrer, porque tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus: amar, evangelizar e socorrer. Precisamos construir a casa no céu. Precisamos construir a casa no céu. Precisamos, cadê o pessoal do Santa Luzia? Cadê a Natália e a Suélia? Começou o Ciranda do Aprender, não foi? Vocês estão sabendo que começou o Ciranda do Aprender lá no Santa Luzia? Todos os dias agora, né? O Santa Luzia não é mais um projeto só nos sábados. Todo dia agora tem atividade lá no Janguru Sul. Mas Deus quer mais. O Cleto foi lá um dia e disse assim, ele falou 50 atividades que Deus queria para lá. Ele profetizou, o Cleto Coelho da Canção Nova. Ele falou 50 coisas que Deus queria para a comunidade de Santa Luzia. E Deus quer, e Jesus deseja. E o coração de Jesus bate, arde de desejo por isso. Estão havendo muitas mortes lá, né, Natália? Muitas, né? Estão havendo muitas mortes lá no Janguru Sul. A Natália manda sempre partilhas. Que encontrou um morto na esquina, encontrou outro morto não sei aonde. Um jovem que ela conhecia morto ali. O coração de Jesus arde de desejo de ir lá. Arde de desejo por esses jovens, por esses adolescentes. Alguém precisa ir lá. Alguém precisa ser o coração de Jesus que pulsa. Alguém precisa se encarnar na vida desses jovens. Alguém precisa ser essa resposta. Alguém também, pessoal, precisa ser uma resposta para os jovens que estão pensando que a felicidade é só viver para si, né? Eu abro um parêntese de novo, voltando para aquilo que a gente falou. Ontem eu estava num retiro de uma crisma. E quando a gente partilhava sobre o ser feliz fazendo o outro feliz, muitos jovens, o olhar brilhava. Porque ele pensava que a felicidade era ser mais forte que o outro, era ser mais bonito que o outro, era ser melhor do que o outro. Era tirar uma nota melhor, ser melhor no futebol, ou ser isso, ou ser mais conhecido no colégio. A menina achava que ser mais bonita, ou ter um celular melhor, ou ter uma roupa não sei o que, ia ser mais feliz assim. Uma visão tão medíocre, né? Tão pequena, tão mesquinha, mas tão real no mundo de hoje. Alguém precisa ir ao encontro desses jovens e mostrar para eles também. E fazer com que eles tenham essa experiência de ir ao encontro do outro. E aí, para a gente fechar, as 3 raízes da nossa espiritualidade: o Focolare, a renovação carismática e o franciscanismo. O Fernandinho, ele fez um vídeo de quase 30 minutos falando só sobre isso. De hoje para amanhã, todos vocês vão receber o link desse vídeo, uma formação muito bacana, que fala só sobre isso, sobre as 3 raízes do nosso carisma, dentro dos projetos, certo? O Focolare, que é a unidade, nós somos chamados a se fazer um, gerar Jesus no meio a partir da unidade. Como eu disse, não é fazer ação social, mas é se fazer um com a criança, com a família, com o jovem, com o enfermo, com o idoso, com o irmão. Se fazer um, ser amigo do irmão. Eu tinha separado muitas citações do Papa, até que ele fala isso, que é preciso ser amigo, fazer amizade, entrar na vida. Isso o Focolare nos ensina, e o franciscanismo também. Essas raízes, pessoal, da nossa espiritualidade
nos ajuda a mergulhar no nosso carisma, nos ajuda a mergulhar nessa especificidade do que nós somos chamados a ser e a viver. Então esse vídeo do Fernando é muito bom. A gente pede, assim como os outros direcionamentos, que a gente viva. No Focolare também tem a espiritualidade de Jesus abandonado, tem o ecumenismo, né? A unidade entre os carismas. Quando a gente olha o Com Deus Tem Jeito, né? Que aconteceu a partir de uma iniciativa do Lumen, junto com a Canção Nova e a Fazenda, lá em São Paulo. Porque o Cleto Coelho da Canção Nova, quando veio em Fortaleza, ele foi lá na Casa São Francisco, e mesmo com 20 anos de consagração, de missionariedade na Canção Nova, ele fez uma experiência pessoal com Jesus, através da obra Lumen, com Jesus abandonado. Vejam o nosso carisma de novo a serviço da igreja. Muitas comunidades do Com Deus Tem Jeito estão nos procurando porque foram tão impactadas pela experiência pessoal com Jesus abandonado, que estão fundando ministérios de promoção humana, projetos, a partir dessa experiência. E nós estamos ajudando eles a crescer nisso, a fundar projeto, a fundar ministério. Estão indo nas praças, estão indo no Oitão, estão fazendo outros projetos sociais. Olha o nosso carisma a serviço da igreja, como o Dom José disse. Esse carisma precisa ser uma riqueza para a igreja. Esse carisma precisa trazer uma riqueza para a igreja. Então o Cleto, quando foi lá na Casa São Francisco, ele fez uma experiência tão impactante, que ele começou a beijar os irmãos, a abraçar. Ele chorava mais do que pregava. Chorava, abraçava, beijava, chorava, abraçava, pregava, beijava, chorava. E chegou louco lá na Canção Nova. Procurou até o Padre Jonas e a Luzia para dizer que queria mudar o apostolado dele. Queria agora trabalhar na promoção humana. E ele foi para a promoção humana da Canção Nova e fundou um centro social que ele chama até de Lumen lá. Mas é a comunhão de carismas, né? Vão vir várias pessoas dessa comunidade para o despertar. Pessoas jovens dessa comunidade que o Cleto fundou, que ele chama de Centro Social Lumen, fez até camisa. E ele não fez só fundar não, ele está lá direto. Ele prega toda semana, ele conduz o texto, ele é o professor da escolinha de futebol. Todo sábado à tarde o Cleto está onde? Lá na comunidade, com apito na mão, botando cone, gritando com as crianças. Ele diz assim: nossa, esse Lumen vicia, mas ele é Canção Nova. Só que ele bebeu dessa comunhão, dessa experiência, dessa unidade. E por conta dessa experiência do Cleto, nasceu o Com Deus Tem Jeito. E lá foram 60 carismas unidos. Mandamos uma carta para o Santo Padre. Santo Padre, 60 carismas escutaram a sua voz e estão unidos ao seu coração. A gente pensava que nunca essa carta ia chegar no Papa. Não só chegou, como ele respondeu e assinou com a mão. Porque é obra de Deus. Porque é obra de Deus. Depois, 246 carismas, comunidades se unem no Nordeste e mandam de novo a carta para o Papa. Santo Padre, agora 246 comunidades se uniram ao seu coração, que desejam igreja pobre para os pobres, né? E que explosão foi aquela no céu, hein? De comunhão, de unidade. E aquela comunhão que gera Jesus no meio, que é o Focolare, a gente aprende com o Focolare isso, dentro do nosso carisma, mas eles são professores para a gente na unidade. A gente começou a sentir, pessoal, algo transformando-se nas ruas. Quem aqui é fruto do Com Deus Tem Jeito, Ademir? Ademir, seu Geraldo, né? Chegou antes, né, Vanil? Lili, Paulo, Manuel, Mauro, também? Souza. Tem frutos de irmãos, né? E tem frutos de voluntários. Eu fiz a minha experiência como criança lá, eu sou fruto também. Viu, seu Souza? Eu também. E aí, a gente começou a perceber, pessoal, que a unidade era tão grande, a comunhão era tão grande, que Jesus estava sendo gerado no meio. A gente perguntou, porque o Acau e a Ferreira tem uma briga muito grande, né, pessoal? Quem era do Acau ou da Ferreira? É uma briga muito grande, não é?
E estavam dizendo que ia rolar um esfaqueamento enorme no Com Deus Tem Jeito. Agora a gente pode partilhar, né? Antes a gente tinha que rezar. Porque não pode nem atravessar, né? Só que aí Jesus é gerado no meio. Quando existe unidade, quando Jesus é gerado no meio, nada acontece. Só a graça de Deus. O Ricardo da Rainha dos Anjos, cadê o Paulo Sérgio? O Ricardo da Rainha dos Anjos disse assim, Paulo, porque ele vai no oitão toda quarta-feira, né? E é uma luta, rapaz, para tirar um irmãozinho de uma boca ali e ajudar com que ele se decida por uma vida nova. É uma luta. Só que na semana do Com Deus Tem Jeito, 10 pediram: Edwin, eu não sei o que está acontecendo, meu irmão. Tem alguma graça muito grande aí acontecendo na rua. A gente começou a sentir isso nas praças também. A gente fazia um encontro aqui com os irmãos, só para falar do evento, o irmão chorava já. Porque Jesus estava sendo gerado, era uma comunhão, uma unidade tão grande que Jesus é gerado aí. E a gente aprende com o Focolare, né? Renovação carismática. O nosso desejo de proporcionar uma experiência profunda com Deus, para os jovens, para as famílias, para os irmãos, não é só fazer unidade, né? Fazer unidade, se fazer um é maravilhoso, preenche, inflama, mas não fica por aí. A gente só se sacia de verdade quando o irmão é batizado no Espírito Santo, quando o irmão é curado, quando ele se sente liberto, quando ele faz uma experiência profunda dentro dele, quando tudo é curado dentro dele, as mágoas, os ressentimentos, os traumas, as dores. Repito, quando ele é batizado no Espírito Santo, quando ele faz uma experiência forte, profunda, sincera, verdadeira com a pessoa de Jesus Cristo. E isso a gente aprende muito com a renovação. O louvor, a alegria, o fervor, a missionariedade. A gente bebe da renovação e precisa ter a renovação dentro dos projetos. O louvor com as crianças, por que dentro dos projetos sempre nasceu o louvor? Por que sempre teve a catequese com as crianças? Porque vem os sacramentos, a vontade de salvar aquelas crianças, por isso os sacramentos, por isso a primeira comunhão. Batizar as crianças, dar a primeira comunhão, crismar, isso é dar o céu, isso é dar a salvação. Mais importante que isso não tem, isso é dar o céu, isso é dar a salvação. E o franciscanismo, a alegria também, o coração pobre, o coração que se faz pobre, que vai, que desce, que se sente o mais fraco mesmo, que não se acha melhor do que ninguém, mas que vive a fraternidade. E o convite para essa semana é viver uma vivência fraterna com os pobres. Terça-feira a gente vai passar o dia lá na Chiara, né? Vai até um pessoal de uma comissão do processo de canonização de Dom Lustosa, porque a segunda casa tem a Chiara Lute, né? A segunda casa vai se chamar Casa Dom Lustosa. A gente já pode pedir a intercessão dele, também lá no sítio Bom Samaritano. O franciscanismo, a alegria, o despojamento, a liberdade, o amor, a fraternidade, viver essa espiritualidade. Por isso que a gente pediu que fosse assistido o Francesco, que a gente visse o livro Irmão de Assis, quem tivesse essa oportunidade, né? Muitos trechos do Irmão de Assis foram enviados, a gente vai continuar enviando, mergulhar na espiritualidade franciscana.